Seja muito bem-vindo ao nosso canal e ao nosso quadro Análise de Obras. Eu sou o professor Ailton da Costa e a nossa discussão de hoje vai girar em torno de Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão, de Michel Foucault. Vem com a gente para discutir um pouco sobre essa obra. Nesta videoaula será analisada a obra Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão, ou como é chamada em seu segundo título, História da Violência nas Prisões, que é uma obra do filósofo francês Michel Foucault, publicada originalmente em 1975. Essa edição é a de número 29, publicada em 2011 pela editora Vozes. Essa obra é como um tratado histórico sobre a pena enquanto meio de coerção e suplício, as faces do controle social aplicado ao direito. O texto foca na análise da vigilância e da punição, que está inserida em diferentes entes do Estado, como no caso das prisões. Foucault examina os meios sociais e teóricos que impulsionaram as mudanças nos sistemas penais ocidentais e de como o poder, por meio de diferentes entidades estatais, como os hospitais, as escolas, as prisões, vigia e pune aqueles considerados criminosos. A obra está dividida em 4 partes que são suplício, punição, disciplina e prisão. No primeiro capítulo de seu livro, Foucault discute sobre os suplícios, que eram formas de punição antigas que consistiam na tortura violenta do condenado. O autor utiliza 2 formas de punição para ilustrar sua discussão e comparar a manutenção da ordem em 2 períodos históricos. A primeira data do século XVIII, a execução de Robert Damiens pela tentativa de assassinato de Luís XV na França, tendo sido a última pessoa a ser executada na França por métodos que incluíam a tortura e o esquartejamento. A segunda é relativa ao século XIX e diz respeito à agenda de programação diária da Casa de Disciplina dos Jovens Detentos de Paris. Foucault descreve as torturas sofridas pelo condenado Robert Damiens durante o processo de sua execução. Damiens fora condenado a 2 de março de 1757 a pedir perdão publicamente diante da poria principal da Igreja de Paris, levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de 2 libras. Na dita carroça, na praça de Greve, e sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas. Sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com um fogo de enxofre, e as partes em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente. E a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por 4 cavalos, e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas ao vento. Após o relato histórico da execução de Damiens, é mencionado um trecho da agenda diária da Casa de Disciplina dos Jovens Detentos de Paris, no qual são estabelecidos os horários de levantar, do trabalho, das refeições e da escola. Os detentos seguem a agenda programada, na qual a utilização do tempo dita todo o modus operandi. Menos de um século separam ambos os procedimentos. Nesse ponto, Foucault faz menção ao surgimento de uma nova ordem da economia do castigo. O sofrimento físico e a dor não são mais elementos que definem a pena, mas sim a suspensão de direitos, a redução de pequenas liberdades. Foucault atribui essa mudança dos métodos punitivos a uma nova forma de dominação, no qual o poder tornou-se mais regular, estratégico. Não punir em praças públicas, desmembrando corpos através da força de cavalos, ou mesmo derramando enxofre derretido sobre corpos mutilados. Não. A punição passa agora a atingir a vida do criminoso, não mais apenas o corpo. O sofrimento físico, a dor do corpo, não são mais os elementos constitutivos da pena. O castigo passou de uma arte das sensações insuportáveis a uma economia dos direitos suspensos. Se a justiça ainda tiver que manipular e tocar o corpo dos justiçáveis, tal se fará à distância, propriamente, segundo regras rígidas e visando a um objetivo bem mais elevado. Por efeito dessa nova retenção, um exército inteiro de técnicos veio substituir o carrasco, anatomista imediato do sofrimento. Os guardas, os médicos, os capelães, os psiquiatras, os psicólogos, os educadores, por sua simples presença ao lado do condenado,
eles cantam à justiça o louvor de que ela precisa. Eles lhe garantem que o corpo e a dor não são os objetos últimos de sua ação punitiva. Foucault retorna a uma análise estrutural do poder no qual todos estão envolvidos, tanto o criminoso quanto o juiz. No fim, todos submetem-se à trama do poder. O autor prossegue em seu capítulo 2 a ostentação dos suplícios, no qual ele enfatiza a prática cotidiana da penalidade e as alterações na natureza do processo criminal, demonstrando também o controle e reflexão existente no ato de punir. O suplício penal não corresponde a qualquer punição corporal. É uma produção diferenciada de sofrimentos, um ritual organizado para a marcação das vítimas e a manifestação do poder que pune. Não é absolutamente a exasperação de uma justiça que, esquecendo seus princípios, perdesse todo o controle. Nos excessos dos suplícios se investe toda a economia do poder. Foucault faz uma reconstrução dos pormenores que originavam o processo penal desde a Idade Média, os caminhos na obtenção da prova, a formulação da sentença e a execução da pena. Segundo o autor, essa manifestação atual e brilhante da verdade na execução pública das penas toma, no século XVIII, vários aspectos. O suplício prévio continua por 4 motivos. O primeiro motivo: fazer do culpado o arauto de sua própria condenação, no qual o condenado passeia pelas ruas com um cartaz pendurado para lembrar a sentença, leitura do documento de condenação, a confissão pública à porta da igreja. O segundo motivo: prosseguir mais uma vez com a confissão, tendo um reconhecimento espontâneo e público da pena. O terceiro motivo: prender o suplício no próprio crime, fazer com que a execução faça lembrar o próprio crime, os chamados suplícios simbólicos, furar a língua de blasfemadores, cortar o punho de quem matou. E o quarto motivo, por fim, a lentidão do suplício, uma execução dolorosa, a fim de estabelecer um ponto de junção do julgamento dos homens com Deus. O suplício é apontado por Foucault como sendo um ritual político, uma estrutura cerimonial que manifesta o poder. O castigo adquire um sentido reparador do dano causado não ao príncipe, mas ao reino, uma medida severa contra a desordem instaurada. Uma das principais características essenciais do suplício era o seu teor publicitário, em que o povo vigora como o personagem principal. O autor ainda faz menção ao desenvolvimento de uma literatura do crime, onde o criminoso aparece dotado de astúcia, um malfeitor rústico, inteligente. A segunda parte da obra de Foucault versa sobre a nova maneira de punição e a humanização propagada pelos protestos contra os suplícios. O suplício tornou-se rapidamente intolerável, revoltante, visto da perspectiva do povo, onde ele revela a tirania, o excesso, a sede de vingança e o cruel prazer de punir. É sobretudo em meio a esse sentido de humanização dos meios punitivos do Estado que surge na segunda metade do século XVIII, influenciado pelos ideais iluministas, a punição por parte do Estado ao invés do ideal da vingança. O que começa a florescer são novas regras no sentido da punição, fazendo respeitar o homem como forma jurídica e moral e suprimir as ilegalidades. Foucault elenca regras importantes no processo de tornar eficientes as técnicas punitivas. A regra da quantidade mínima, onde a pena deve ter efeito preventivo e deve causar ao culpado um dano um pouco maior do que a vantagem que o culpado adquiriu com o crime. A regra da idealidade suficiente, da mesma forma que o motivo do crime foi a vantagem estabelecida ao realizá-lo, a eficácia da pena está na desvantagem que se espera dela. O que se espera da pena não é a sensação de sofrimento e dor, como no caso do suplício. Ela utiliza a representação de força na imaginação do criminoso. A regra dos efeitos laterais, onde a pena deve ter efeitos mais intensos nos que não cometeram crime, deve servir como exemplo, produzindo um efeito de prevenção geral. A regra da certeza perfeita, no qual é preciso deixar evidente que a ideia de cada crime e das suas vantagens esteja associada à ideia de um determinado castigo, com todas as desvantagens precisas que dele resultam. É essa certeza que deve dar eficácia ao sistema punitivo. A regra da verdade comum, que seria a regra de abandono das chamadas provas legais, como a tortura, a utilização do suplício para conseguir confissões sobre o crime,
A verificação do crime deve seguir meios lógicos e criteriosos de obtenção da verdade dentro de uma estrutura metodológica. E a regra da especificação ideal. A criação de um código explícito que defina o crime e estipule a pena. Cada tipo de infração deve estar claramente classificada, sem que existam individualizações no sentido de a força da lei ser diferente para cada um que comete um delito, tendo em vista seu estado social. Todas as regras correlacionadas criam o que o autor chama de nova anatomia política, uma nova arte de punir. No capítulo 2, intitulado A Mitigação das Penas, são apontadas algumas dificuldades existentes de um remodelar do quadro de punições. Entre as principais condições para o funcionamento estão: a punição deve corresponder exatamente ao delito, o medo do castigo deve afastar o espírito do caminho das vantagens do crime. Nas palavras de Foucault, a punição ideal será transparente ao crime que sanciona. Assim, para quem a contempla, ela será infalivelmente o sinal do crime que castiga, e para quem sonha com o crime, a simples ideia do delito despertará o sinal punitivo. A pena deve diminuir o desejo que torna o crime atraente, e nesse processo aumentar o interesse que torna a pena temível. Está relacionada à modulação temporal. O papel da duração da pena deve agir dentro de um limite de tempo imposto, que por sua vez serve para reformar o detento. O tempo é o grande operador da pena. O condenado deve enxergar a vantagem da pena como forma de purificação dos crimes cometidos por ele. Existe agora uma sábia economia da publicidade. A importância agora não é a execução pública e todo o seu terror, mas sim a reativação do código, associando um crime a um castigo. Fazer compreender que o discurso do crime é uma coisa ruim e que o malfeitor não deve ter epopeias escritas sobre seus feitos. O discurso passa a ser o veículo da lei. É nesse discurso que Foucault menciona a ideia de cidade punitiva. Eis então como devemos imaginar a cidade punitiva. Nas encruzilhadas, nos jardins, à beira das estradas que são refeitas ou das pontes que são construídas, em oficinas abertas a todos, no fundo de minas que serão visitadas, 1000 pequenos teatros de castigos. Para cada crime, sua lei, para cada criminoso, sua pena. Pena visível, pena loquaz, que diz tudo, que explica, se justifica, convence. Placas, bonés, cartazes, tabuletas, símbolos, textos lidos ou impressos. Isso tudo repete incansavelmente o código. Ao término da segunda parte, Foucault apresenta alguns modelos prisionais que passaram a ser implantados. Entre os citados estão o modelo prisional de Rasfuy, de Amsterdã, implantado em 1596, a prisão de Gand, em Flandres, que data do início do século XVIII, e o modelo de prisão da Filadélfia, de 1790. O capítulo 1 da terceira parte, Disciplina, é intitulado Os Corpos Dóceis. Foucault prossegue analisando as fórmulas encontradas em vários ambientes de dominação ao longo do tempo, não só penitenciárias, mas conventos, escolas, fábricas, exércitos. A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos dóceis. A disciplina aumenta as forças do corpo em termos econômicos de utilidade e diminui essas mesmas forças em termos políticos de obediência. Em uma palavra, ela dissocia o poder do corpo, faz dele, por um lado, uma aptidão, uma capacidade que ela procura aumentar, e inverte, por outro lado, a energia, a potência que poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita. A prisão é analisada como uma forma de sanção para a prática de crimes, e seu objetivo maior é disciplinar os detentos, criando assim corpos dóceis. Disciplinar o corpo para que ele respeite a organização da qual emana o poder. Foucault prossegue e discute sobre a distribuição dos indivíduos no espaço, e nesse ponto surgem os conceitos de cerca, para separar o lugar distinto de outros, e a clausura, para que cada indivíduo esteja em seu lugar evitando o coletivo. Os locais funcionais que são definidos pela administração, a fila, os horários de atividades. A utilização do tempo é o que dita a harmonia entre todos os elementos disciplinadores. A existência de observatórios que possibilitem a vigilância esquemática de todos os pontos que compõem o recinto. As disciplinas, organizando as células, os lugares e as fileiras, criam espaços complexos, ao mesmo tempo arquiteturais, funcionais e hierárquicos. São espaços que realizam a fixação e permitem a circulação, recortam segmentos individuais e estabelecem ligações operatórias, marcam lugares e indicam valores.
garantem a obediência dos indivíduos, mas também uma melhor economia do tempo e dos gestos. São espaços mistos, reais, pois que regem a disposição de edifícios, de salas, de imóveis, mas ideais, pois projetam-se sobre essa organização caracterizações, estimativas e hierarquias. Uma regulamentação imposta pelo poder que constrói a operação em suas múltiplas formas. A utilização do gesto e o conjunto de significados que são impostos através da marcação do tempo fazem desenvolver habilidades que são ordenadas pelo sistema disciplinar, em meio a uma microfísica do poder. O adestramento dessa massa confusa deve ser criterioso. No capítulo sobre o panotismo, Foucault inicia discutindo o regulamento que se fazia necessário no final do século XVII, quando se declarava a peste numa cidade. A vigilância das ruas, a catalogação dos números de famílias em suas casas, a divisão entre vivos, doentes e mortos, os surtos de doenças possibilitaram o desenvolvimento disciplinar em vários métodos singulares de organização. O termo panotismo deriva da figura arquitetônica desenhada em 1791 por Jeremy Bentham, o panótico, que seria uma instituição disciplinar ideal, no qual os internos seriam vigiados, observados e controlados constantemente. O panótico de Bentham é a figura arquitetural dessa composição. O princípio é conhecido. Na periferia, uma construção em anel. No centro, uma torre. Esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face interna do anel. A construção periférica é dividida em células, cada uma atravessando toda a espessura da construção. Elas têm duas janelas, uma para o interior, correspondendo às janelas da torre, outra que dá para o exterior, permite que a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta então colocar um vigia na torre central e em cada cela trancar um louco, um doente, um condenado, um operário ou um escolar. Pelo efeito da contraluz, pode-se perceber da torre, recortando-se exatamente sobre a claridade, as pequenas silhuetas cativas nas celas da periferia. Tantas jaulas, tantos pequenos teatros em que cada ator está sozinho, perfeitamente individualizado e constantemente visível. O dispositivo panótico organiza unidades espaciais que permitem ver sem parar e reconhecer imediatamente. Em suma, o princípio da masmorra é invertido, ou antes de suas três funções: trancar, privar de luz e esconder. Só se conserva a primeira e suprimem-se as outras duas. A plena luz e o olhar de um vigia captam melhor que a sombra, que finalmente protegia. A visibilidade é uma armadilha. A prisão panótica acaba oferecendo a melhor forma de punição, fabricando efeitos homogêneos de poder. No quarto e último capítulo de sua obra, Foucault analisa a prisão como um sistema extremamente amplo, que abrange instituições militares, hospitais, fábricas. A prisão, peça essencial do conjunto das punições, marca certamente um momento importante na história da justiça penal, seu acesso à humanidade, mas também um momento importante na história desses mecanismos disciplinares que o novo poder de classe estava desenvolvendo, o momento em que aqueles colonizam a instituição judiciária. O autor ressalta o duplo fundamento, jurídico-econômico por um lado e técnico-disciplinar por outro, que fez a prisão aparecer como uma forma mais civilizada de todas as penas. A evolução do aparato carcerário configurou os pormenores do funcionamento prisional, que não deve ser vista como uma instituição inerte. O trabalho penal deve ser compreendido como uma maquinaria que transforma o prisioneiro violento em uma peça dotada de funções regulares. A prisão, essa região mais sombria do aparelho de justiça, é o local onde o poder de punir, que não ousa mais se exercer com o rosto descoberto, organiza silenciosamente um campo de objetividade em que o castigo poderá funcionar em plena luz como terapêutica e a sentença se escrever entre os discursos do saber. Compreende-se que a justiça tem adotado tão facilmente uma prisão que não for, entretanto, filha de seus pensamentos. Ela lhe era agradecida por isso. Foucault prossegue em seu último capítulo discutindo a essência do método disciplinar existente no cárcere e como a sociedade criou inúmeros mecanismos disciplinares que configuraram o delinquente e o carcereiro. E na evolução da essência prisional, o método disciplinador fracassou na proposta de criar pessoas ditas honestas, mas prosperou no sentido de compreender que delinquentes são úteis no sentido econômico e no sentido político.
Eu espero que você tenha gostado da nossa discussão sobre Vigiar e Punir Nascimento da Prisão de Michel Foucault, e eu aguardo você se inscrever no nosso canal.